Hebreus, capítulo de número 4. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Misericórdia, Senhor. A gente espera você. Hebreus, capítulo de número 4. Parecer agora aqueles programas de auditório. E você que está na sua casa, pega a palavra de Deus também. Hebreus, capítulo de número 4. Enfim, nós vivemos numa época muito difícil. Conversava ontem com o evangelista Júlio. Vivemos em uma época que existe uma forte guerra de desinformações. É difícil você saber em quem confiar. É difícil você saber em quem você pode depositar a sua confiança. Porque em tempos de pandemia nós temos de um lado os negacionistas, aqueles que falam que não existe pandemia. Isso é obra, sei lá, eles colocam na conta de qualquer coisa. Na conta da nova ordem mundial, na conta dos consórcios de mídia, na conta dos governos. Eles falam não existe pandemia, isso é uma mentira. E do outro lado talvez nós temos aqueles que nós podemos chamar de sensacionalistas. Aquelas pessoas que elas exageram, né? Às vezes a coisa já é feia e eles deixam mais feia ainda. Com isso, a gente fica no meio de uma guerra de desinformações. Em quem confiar? Será que o que passa na televisão é real? Será que talvez o que os políticos falam é real? A gente fica nessa crise, nessa loucura, nessa guerra doida. A gente vive num período em discursos e ideais políticos de um lado e do outro. Você não sabe quem ouvir. Aqueles que nós votamos e que escolhemos para estarem no governo, nas autoridades, nós não podemos confiar. Entre eles mesmos, eles brigam e eles não entram num consenso. A sociedade fica perdida. Passamos por uma forte crise financeira. O Brasil já passava por uma crise. Começou a dar sinais, bons sinais, então veio a pandemia. Milhares de desemprego, milhares de pessoas hoje, milhares de famílias estão passando fome, passando necessidade. Nós vemos aí o colapso na área da saúde. Hospitais lotados, sem leitos, pessoas pedindo socorro. Existe uma fila para você poder entrar no hospital, para você poder ser atendido. Muitas pessoas acabam falecendo, padecendo nesse momento de espera. E tantas outras coisas que tiram a nossa paz. Em dias como esses, em momentos como esses, é inevitável a pergunta: em quem nós confiaremos? Em quem nós confiaremos? O que será do nosso futuro? Aonde nós podemos depositar a nossa esperança? Essa é uma pergunta que talvez muitas pessoas se fazem, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja. Em quem confiaremos? É sobre isso que nós falaremos nessa noite. Você tem aberto aí Hebreus capítulo 4? Leremos a partir do versículo 14, até o versículo 16. Diz o seguinte, Hebreus 4:14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confiança, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Deixa a sua Bíblia aberta, mas feche seus olhos. Curva sua cabeça, oremos agora. Senhor Deus e Pai, te pedimos, ó Deus, a tua misericórdia e a sua graça para esse momento. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor fale, ó Deus, a esses, ó Pai, que estão aqui no templo, a esses que nos ouvem online, as pessoas que ouvirão e assistirão essa mensagem quando nós disponibilizarmos na internet. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos encontrar confiança, esperança, paz em Ti, Deus. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Fala conosco, Deus.
Que a tua palavra, que é a boa semente, encontre no nosso coração uma terra fértil e que ela venha frutificar. Não deixa, ó Pai, que nada venha atrapalhar, ó Deus, os teus filhos e as tuas filhas de ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que, ó Deus, a minha vida como ministro dessa noite, para que eu honre o seu nome, para que eu não te atrapalhe e para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. A carta de Hebreus. A carta de Hebreus é uma carta que tem um ponto de interrogação. É uma carta que é bem discutida nos seminários teológicos, nas academias, pois, diferente de outras cartas do Novo Testamento, a carta escrita aos Hebreus não possui um autor. Normalmente, nas outras cartas, você tem a apresentação, nas cartas paulinas, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, servo de Cristo, e falo à igreja de tal lugar. A carta de Hebreus é diferente, não existe essa apresentação. O autor, ele não se identifica. Alguns até dizem que é o próprio Paulo que escreve essa carta. Outros dizem que não, talvez pode ser Lucas, o autor do Evangelho e do livro de Atos. Outros talvez sugerem até mesmo que pode ser Apolo. Sabe aquele Apolo de 1 Coríntios? Um homem sábio, inteligente. Enfim, nós não sabemos. Agora nós podemos, ao examinarmos essa carta, ter uma certa noção de para quem essa carta é dirigida. O nome já é sugestivo. Essa carta, ela é dirigida, ela é destinada a um grupo de cristãos que eram judeus e se converteram ao cristianismo. Nós vemos um forte apelo, nós vemos fortes símbolos e rituais que eram participantes da cultura judaica, e agora nós temos aqui no livro de Hebreus. Então, essa carta, que nós não sabemos qual o autor, ela é dirigida a um povo que outrora era judeu, da religião judaica, e que agora se converteu, e que enfrentam um dilema. Estão sofrendo perseguições, estão sendo afrontados para que eles retornem ao judaísmo. É por isso que nós temos na carta de Hebreus, o autor falando sobre a arca da aliança, sobre o sábado, sobre o sacerdócio e tantas coisas que faziam parte do povo judeu, do povo hebreu. Porém, a carta de Hebreus, ela é muito interessante, e vale uma dica para você que às vezes tem dificuldade de entender o Antigo Testamento. E talvez você pense: Alex, quando eu leio o Antigo Testamento e quando eu leio o Novo Testamento, parece que algo aconteceu, que houve uma ruptura. Alex, é um Deus diferente no Antigo Testamento, e no Novo é um Deus, ele mudou, ele evoluiu. E não. A carta de Hebreus é uma carta que o pessoal chama de a chave hermenêutica para entender o Antigo Testamento. É a carta que você lê e te dá um novo óculos, te dá uma nova visão quando você for aqui para o Antigo Testamento. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que a carta de Hebreus é o livro mais importante e mais estratégico da Bíblia quando se trata de compreender a unidade das Escrituras. Então, se você tem essa dúvida, poxa, o Antigo Testamento é uma coisa, o Novo é outra, existe uma unidade, e você, se estudar a carta de Hebreus, lendo o Antigo Testamento, você consegue ver essa conexão. Agora, sobre o nosso texto, nós temos já em mente para quem essa carta é dirigida: ao povo judeu que se converteu ao cristianismo. Então agora fica talvez um tanto mais fácil de nós entendermos alguns pontos aqui do nosso texto. A carta de Hebreus também, ela é visada, e o grande tema dela é tratar da superioridade de Cristo. O quão Jesus Cristo é maior do que todas as outras coisas. Jesus Cristo, ele é maior que os anjos, ele é superior aos sacerdotes, ele é superior a qualquer instituição do Antigo Testamento. Não somente isso, mas Cristo também, aqui em Hebreus, ele é demonstrado, ele é exposto como superior até mesmo a personagens importantíssimos na cultura judaica. Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Josué, Cristo é superior a Arão, o primeiro sumo sacerdote. É nessa carta que nós vemos Jesus Cristo sendo retratado não como um sacerdote qualquer, não como um sumo sacerdote, mas sim como o grande sumo sacerdote.
Se você talvez não tenha muita familiaridade com o Antigo Testamento, o sumo sacerdote era o ministro mais importante da Antiga Aliança. Ele era o cara mais importante dentro do templo, porque no período de 1 ano ele se preparava, e somente o sumo sacerdote, no dia da expiação, depois de tanto preparo, somente ele poderia adentrar no lugar santíssimo, passar pelo véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo e estar diante da presença de Deus, que era representado pela Arca da Aliança. Apenas o sumo sacerdote poderia fazer isso. E nós temos na carta de Hebreus Cristo Jesus sendo retratado não como o sacerdote ou o sumo sacerdote, mas sim como o grande sumo sacerdote. Seria até muito de bom tamanho se o escritor ele falasse que Jesus era o sumo sacerdote, mas não, ele coloca mais um prefixo ali, é o grande sumo sacerdote. E no que consiste a grandeza desse sumo sacerdote? Em primeiro lugar, o autor ele nos declara no versículo 14, tendo, pois, Jesus, ele nos apresenta Cristo como um homem. Jesus é o nome de Cristo, mas é um nome humano, era um nome comum da época, era um nome derivado de Josué, e Jesus do grego era um nome comum, era um homem. Então ele nos apresenta Cristo como homem, mas não somente como homem, mas ele continua o Filho de Deus. Então, no que consiste a grandeza desse sumo sacerdote? Ele não era apenas um homem, mas ele também era Deus, diferentemente dos outros sumos sacerdotes que nós temos na linhagem da religião judaica. Em segundo lugar, além de ser homem e além de ser Deus, em segundo lugar, Jesus, ele não é como os outros sacerdotes que atravessavam o véu do templo e eles estavam no lugar santo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote que atravessou os céus e não o véu. Cristo não está diante de uma arca que simboliza a presença de Deus, mas Cristo, ele está diante do próprio Deus. A continuação do versículo 14 é essa: como grande sumo sacerdote que adentrou nos céus. Então, no que consiste a grandeza desse grande sumo sacerdote, Cristo Jesus? Ele é homem? Sim, mas ele é Deus. E ele não ministra diante de uma arca, de algo que representa a presença de Deus, mas ele ministra diante do próprio Deus. E é assim que nós vemos Cristo sendo descrito aqui no livro de Hebreus. O grande sumo sacerdote. O sacerdote que no templo judaico representava o povo uma vez ao ano e oferecia sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Nós temos Cristo como grande sumo sacerdote que representa a nós diante do trono de Deus e que intercede por nós diante de Deus. Ele é o mediador, ele é aquele que está diante de Deus intercedendo por nós. Não pense você que Cristo Jesus, quando ele morre e depois de 3 dias ele ressuscita e ele fica um tempo com os discípulos e ele sobe aos céus, não pense você que ele está dormindo. Olha, Jesus está lá deitadão na rede, dormindo, esperando um anjo acordá-lo e falar: olha Jesus, é a hora, bora buscar a igreja. Não, Cristo não está dormindo, ele está trabalhando, ele está exercendo o ofício de sumo sacerdote, do grande sumo sacerdote. É Cristo que está diante de Deus, representando a todos nós. Diga glória a Deus por isso. Agora, ao saber que Cristo nos representa, pode surgir 2 questionamentos. Até aqui você está entendendo? Amém. Saber que Cristo nos representa diante de Deus, pode surgir 2 questionamentos. O primeiro questionamento é: sendo Jesus Cristo um sumo sacerdote, assim como um sumo sacerdote humano, será que Jesus, a sua humanidade, será que ele não lidaria com os nossos sofrimentos, assim como nós lidamos com os sofrimentos das outras pessoas? Será que Jesus não lidaria com o nosso sofrimento, com as nossas fraquezas, assim como você lida com a fraqueza do seu próximo, do seu irmão? É o primeiro questionamento.
como seres caídos, ou seja, como seres pecadores que nós somos, nós perdemos a capacidade de compreender e de se compadecer do sofrimento das outras pessoas. Por vezes nós vemos uma batalha travada. Quem sofre mais? Porque ninguém sofre mais que você, ninguém sofre mais que eu. O sofrimento das outras pessoas é infinitamente menor que o nosso. Aí você vê os irmãos brigando, vê o irmão e fala: meu Deus, você não entende. Eu estou passando por uma prova no meu serviço e o meu chefe, ele me persegue. Aí vem outro irmão e fala: isso aí é fácil. E eu que não tenho emprego, meu caso é pior. Aí vem outra pessoa e fala assim: você não tem emprego? Queria eu pelo menos não ter emprego. E eu que, sei lá, estou passando fome. Aí vem outra pessoa e fala assim: pelo menos você está passando fome. E eu que tenho câncer. Aí vem outra pessoa daqui a pouco: e eu que morri. A gente briga por quem está pior, qual situação é pior. E no meio dessa batalha a gente não consegue se compadecer e entender as outras pessoas. A gente tem aquele famoso caso, quando alguém demonstra algum sintoma de depressão na família, sempre tem aquela pessoa que fala assim: isso é besteira, no meu tempo não tinha nada disso. Dá uma louça ali, dá uma pia cheia de louça para lavar, vai carpinar um terreno, que você vai ver que depressão vai embora. E a gente fala: é besteira. Ou então a gente chega em casa, o marido chega em casa depois de um dia árduo, um dia difícil. Aí a esposa fala: nossa, eu estou com uma dor de cabeça hoje. Aí o marido fala: você está com dor de cabeça? E eu que tive que trabalhar que nem um camelo doido. Ou ao contrário, né? A esposa também pode fazer isso com o marido. A gente é assim, fazemos desse jeito. Agora, será que Jesus pensa assim? Porque afinal ninguém aqui morreu numa cruz. Alguém morreu já numa cruz, ressuscitou? Alguém já enfrentou os mesmos sofrimentos que Jesus Cristo? Não. Alguém já tomou talvez uma chibatada que feriu a sua pele, que arrancou ali a sua pele, o músculo? Alguém? Não. Será que Jesus, ele não pensa assim? Será que Jesus não trata os nossos sofrimentos dessa maneira? Deus lá em cima, olha lá, o pessoal da Vivendo em Amor, tem uma irmã ali que está orando, está falando que está doendo, a coisa está ficando grave, ela está precisando de uma ajuda. Aí Jesus fala: não, para com isso, isso não é nada. E eu que morri na cruz? Será que Jesus, ele é assim? Será que Jesus, ele nos trata desse jeito? Lá de cima fala: para de frescura, para de ficar chorando assim, isso não é nada. Será que Jesus nos trata assim? Será que ele pensa assim a respeito de nós? Esse é o primeiro questionamento. O segundo questionamento é: tendo Jesus sendo descrito não como homem apenas, mas também como Deus, será que ele entenderia as nossas aflições? Para muitas pessoas, Deus é uma pessoa distante, é um ser distante. Ele está lá no céu, no primeiro, no segundo, no terceiro, sei lá em que céu que ele está. Mas ele está lá no céu, distante. Não que ele seja incapaz de fazer algo por nós, mas muitas pessoas falam assim: olha, a gente está vivendo num período de pandemia, será que Deus, ele vai ouvir a minha oração? Meu problema é muito menor do que, sei lá, milhões e milhões de pessoas morrendo, ou então infectadas, ou a fome na África, ou a AIDS, ou o câncer. Deus, ele tem coisas melhores e mais importantes a fazer. É aquele exemplo quando a gente ouve um rico, não uma pessoa que tem dinheiro, é um rico. A pessoa tem mansões, tem carros e carros na garagem, milhares de empregados, tem motorista para dirigir o carro, e o rico vem falar sobre transporte público. Aí você fala: até parece que você sabe disso. Você nem sabe que ônibus que passa aí na sua casa, você nunca andou de ônibus. Se você andar de ônibus, você vai comprar um ônibus porque você é rico. Até parece que você vai andar espremido no metrô. A gente não pensa assim? Tem gente que pensa assim sobre Deus. Poxa, Deus tem tanta coisa para se preocupar, será que ele vai se preocupar com as minhas aflições que são infinitas? Talvez. Opa! Acabou a bateria. Sim.
Agora foi. Dá um susto esse microfone aqui. Será que Deus ele vai se compadecer das minhas necessidades, sendo que elas são menores talvez do que outras pessoas têm enfrentado? Esse é um outro questionamento. Muitos creem num tipo de deísmo. O que é deísmo, Alex? Deísmo é a crença de que uma divindade criou o mundo e foi embora e falou, se vira. É como se Deus estivesse tão longe que ele falasse, eu não vou me envolver nisso daí. Já fiz muito por você. Muitas pessoas pensam sim que Deus tem algo muito importante e que a minha oração e que a sua oração, elas não valem nada. Então, de um lado, a pessoa pode pensar Deus, Jesus como homem, que ele encarnou como homem, ele pode me tratar assim como eu trato o meu irmão, assim como os meus irmãos me tratam. Ou Jesus sendo Deus, ele não vai ter noção da minha dor. Porque Deus, isso não é nada para Deus, vamos ser sinceros. Porém, o versículo 15 nos apresenta uma verdade consoladora. Está aberto aí, Hebreus 4, vamos ler de novo aqui o versículo 15, que diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Talvez se você tem isso na sua cabeça e você pensa nisso, será que Cristo ele vai me entender? Será que Cristo, será que Deus ele vai ouvir o meu clamor? Será que eu não estou chorando por pouca coisa? Eu não estou fazendo tempestade em copo de água? O versículo 15 nos demonstra que não. Pois não temos um sumo sacerdote que, assim como os homens qualquer, eles não se compadeciam da fraqueza dos outros. Temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, pois ele também foi tentado. Em Hebreus, abra comigo, Hebreus 2, volta aí uns versículos, Hebreus 2, alguns capítulos, né? Hebreus 2, capítulo 2, versículo 17 diz: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Não existe interferência entre o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento de Deus conosco. Não existe interferência. Ontem, quando eu estava meditando nesse texto, meditando e escrevendo um pouco, a minha esposa estava fazendo a comida na cozinha, a minha filhinha Rafaela estava dormindo, e a minha esposa pediu para colocar o meu filho Felipe para tomar banho. Coloquei ele para tomar banho, voltei para o quarto e continuei estudando. Daqui a pouco, deu um tempinho, ele me chama: pai. Eu falei: que foi, Felipe? E eu fui até o banheiro. Quando eu entrei no banheiro, ele falou: pai, Saci. Eu: Saci? Confesso que na hora eu pensei assim: será que ele está falando daquele carinha lá que ele usa um gorro vermelho, fuma cachimbo e vem num pé só, no redemoinho? Ele: pai, Saci. Eu falei: não, Saci não é não. Ele nem conhece Saci, nem conhece o folclore brasileiro. Saci, pai. Saci é um brinquedo. E ele apontava para a porta: Saci. Eu falei: já sei, deve ser um brinquedo. E vai eu para o quarto dele procurar o Saci. Até pensei: será que ele está vendo o Saci? Eu vou repreender, né? Isso é demônio, pelo amor de Deus. Está vendo o Saci aí? E eu fui para o quarto dele. Meu Deus, o que é o Saci? E eu fiquei caçando, e a minha esposa só lá da sala ouvindo, né? A mulher fica só ouvindo, deixa ele se virar, né? Os maridos aí, não é? Você perde a chave do carro que está dentro do seu bolso, aí a mulher fica: eu já sei que está lá, deixa você. Aí depois você se estressa: não, peraí, está dentro do seu bolso. E eu estou procurando o Saci no quarto dele. Eu falei: meu Deus do céu, o Saci, cadê o Saci? O que é o Saci? E lá volto eu pro banheiro com um dinossauro na mão que não tinha nada a ver com o Saci. Mas eu falei: esse é o Saci? Ele: não, pai, Saci. Eu coloquei a cabeça assim no corredor e falei: nega. Ela: que foi? Falei: o que é Saci? Ela: sair. Ele quer sair. Eu falei: ah, tá bom. Eu voltei: você quer sair, nega? Ele: é, pai. Eu falei: ah, beleza.
Não existe essa interferência entre o nosso relacionamento com Deus. Deus, Ele não está lá no céu e quando você ora, Ele ouve, Ele fala: eu não sei o que está falando não, hein? Você acha que tá arrumando coisa, viu? Acho que você está procurando aí coisa que não existe, é coisa da sua cabeça. Não há nada para Cristo Jesus que nós apresentemos e que Ele não entenda. Não há nada de estranho na nossa humanidade que Cristo Jesus não entenda. Ele não somente nos entende, como Ele se compadece. E o que é se compadecer? Segundo o dicionário, se compadecer é sentir compaixão, é se comover. Cristo, Ele se esvazia da sua divindade, né? Como Filipenses 2 diz, Ele esvazia-se de si mesmo, Ele assume forma de homem, forma de servo, justamente para enfrentar aquilo que nós enfrentamos todos os dias. Nada na experiência humana é estranho a Ele, apenas o pecado é a única coisa que Cristo não experimentou. É claro que começa talvez a discussão: será que Jesus ele poderia pecar se ele quisesse? Ou ele era impecável? Mas não vem ao caso. A questão é que nada era estranho. Tudo que você passa, tudo que você sofre, as tentações que você recebe, Cristo também já passou, Cristo também já sofreu. Alguém poderia falar: tudo bem, mas seria muito mais fácil então se eu sofresse as tentações que eu sofro e não tivesse pecado como Cristo. Mas pelo contrário, Warren Wiersbe, um comentarista bíblico, diz que sendo Cristo alguém sem pecado algum, ele deve ter sentido todas as tentações e todas as provações que o ser humano recebe de maneira muito mais intensa. É só você se lembrar lá em Mateus 4, Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 4, passagem paralela, quando Jesus ele está no deserto e ele é tentado. Não é um demôniozinho que vai tentar Jesus, não é o menor dos demônios, mas é o próprio diabo. Para muitos de nós, não é necessário nem um demônio pequeno para nos tentar. Basta ter um cartão de crédito gordo na mão, daquela coçada. Basta talvez você estar dentro do seu quarto com a porta fechada e o computador ligado. Basta talvez uma carteira dando sopa, ninguém viu. Opa! Cristo, sem pecado, quando é tentado pelo próprio Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele sofre de maneira muito mais intensa que nós. Tudo isso para que hoje nós soubéssemos que Cristo não é indiferente à nossa dor. Os nossos problemas e tentações, as nossas fraquezas não são estranhas a Cristo Jesus. Temos o grande sumo sacerdote que nos representa e intercede por nós e que nos entende. É por esse motivo que, voltando ao capítulo 4 de Hebreus, abre aí comigo, volta aí, capítulo 4. É por esse motivo que nós recebemos o convite do versículo 16, que diz: portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança. Só até aqui. Aproximemo-nos do trono da graça, com confiança. Os antigos impérios do Oriente Médio, isso você pode constatar na história, principalmente durante os tempos bíblicos, o trono de um rei era sinal de respeito e de temor. Estar diante do rei sem um convite poderia custar a sua vida. O trono de Deus também é um trono parecido, porque o trono de Deus, por muitas vezes, ele é descrito como um trono de glória, como um trono de justiça, como um trono de juízo. É diante desse trono que todas as criaturas, todos os seres humanos comparecerão em um dia e serão julgados.
Quando nós vemos lá o Antigo Testamento, como o Êxodo 20, quando Deus ele desce no monte e ele entrega os 10 mandamentos. Depois você pode ler lá na sua casa, Êxodo capítulo 20. A palavra fala que aquele monte ele é invadido com uma nuvem, então surgem trovões, relâmpagos, ouve-se som de trombetas e o monte pega fogo. Tamanha é a glória de Deus quando ele desce. O povo de Israel que estava ali com Moisés ficou com tanto medo e com tanto pavor que eles foram até Moisés e falaram: Moisés, se tiver algo que Deus quer falar conosco, não deixe Ele falar conosco não. Fale você conosco, fale Moisés conosco, mas não permita que Deus fale conosco para que a gente não morra. Essa é a visão que temos de um trono de glória, de um trono de justiça, de um trono de juízo. Eu gosto também de lembrar de Isaías capítulo 6. Quando eu estava pensando nessa mensagem, veio esse texto que eu gosto bastante particularmente. Isaías capítulo 6 é a chamada do profeta, e ele fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchia o templo. Aí ele começa a descrever aquela visão maravilhosa. Eu vi também serafins que com 2 asas voavam, com 2 asas cobriam os pés e com outras 2 cobriam o rosto, e eles cantavam entre si uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Diante dessa imagem, diante de ver Deus assentado num trono alto e sublime, diante de enxergar serafins voando e cantando a santidade de Deus, o que Isaías faz? Ele se prostra no chão, ele se joga no chão, ele diz: ai de mim, pois vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. O trono de Deus é um trono de glória, é um trono de juízo, é um trono de justiça. E esse trono nos causa temor. Por que nos causa medo e por que nos causa temor? Na sua casa já acabou a luz um dia? Levanta a mão aí, acabou um dia? Sei lá, deu um pane na rua, acabou? Sim ou não? Fica tudo escuro, não é verdade? Você pega o celular e liga a lanterna, não clareia tudo? Você está se tateando, o que vai acontecer? Você acende uma vela e parece que tudo volta ao normal. O trono de Deus é um trono que demonstra todas as nossas imundícies. A glória que vem do trono de Deus e do próprio Deus acaba por demonstrar todos os nossos pecados, os nossos erros. E ao nos compararmos com a glória de Deus, que é muito alta, nós percebemos o quão vis nós somos, o quão sujos, o quão pecadores nós somos. Até mesmo o homem mais santo da terra, o pastor mais santo, ou a mulher mais santa, que mais se santifica, que mais busca o Senhor, ainda existe pecado nela. E isso, se nós estivermos diante do trono de Deus, isso vai ser acusado. A gente vai olhar para a gente, vai ver como nós somos perto de Deus, como Ele é santo 3 vezes e a gente é impuro. O reformador João Calvino, em seu comentário à carta de Hebreus, ele diz: se volvermos nossa mente só para a glória de Deus, o efeito que ela produzirá em nós não será outro, senão nos encher de desespero. Tal é a sublimidade do seu trono. Imagine um dia estar diante do trono de Deus. É algo que talvez o coração já acelere. Talvez você já pense: olha, Ele vai ver todos os meus pecados, como se Ele não pudesse antes, né? Eu vou ser julgada, eu vou ser julgado. Essa luz, ela vai raiar sobre as minhas trevas, sobre a minha escuridão. Era por esse motivo que na antiga aliança, o povo eles não tinham esse acesso à presença de Deus. Apenas o sumo sacerdote. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo.
E se Deus vesse pecado nesse homem, ele era fulminado ali mesmo. O povo não tinha esse acesso. Agora, como nós nos apresentamos diante de um trono como esse, de um trono de um Deus santo e justo, sendo tão falhos e tão pecadores, como nós nos apresentamos perante esse trono? E uma das grandes diferenças entre a antiga aliança e a nova aliança é que agora nós temos um grande sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, que sofreu tentação assim como nós sofremos e que não pecou. E é a obra de Cristo Jesus, e é o Cristo, sumo sacerdote, que nos permite hoje estarmos diante do trono. Porque o escritor, ele não se refere a esse trono como um trono de juízo ou um trono de glória apenas, embora seja. O escritor de Hebreus, ele nos declara que é um trono de graça. Enquanto talvez, se nós focarmos apenas na glória de Deus, e muita gente pede, Deus derrama a sua glória, e não sabe nem o que está pedindo. Se só focarmos na glória de Deus, nos assustaremos. Lembra a música que nós canta? Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Se focarmos só na glória, vai dar nisso. Mas é um trono de graça, e sendo um trono de graça, é Deus que nos chama. Ele fala, filho, fica tranquilo que não são os seus méritos que te trazem aqui. Não são as suas obras que te fazem digno de estar diante do meu trono, e sim o meu filho, que é agora grande sumo sacerdote. É por esse motivo que nós podemos nos aproximar hoje, no dia de hoje, do trono de Deus. O trono que outrora era inacessível, hoje é acessível a todos os filhos de Deus, a todos aqueles que confessam Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que creem, que têm fé e que acreditam na obra salvífica feita por Cristo Jesus quando Ele esteve na terra, que sabem que Cristo Jesus está agora diante de Deus Pai, intercedendo e nos representando. Temos livre acesso a esse trono. Agora, por que nós estaremos diante desse trono? Por que nós iríamos até esse trono? Continuação do versículo 16, vamos ler o versículo 16 todo. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia, e encontrarmos graça para ajuda em momentos oportunos. Eu já fiz essa distinção aqui, mas se faz necessário fazê-la de novo. Misericórdia e graça são dois temas, são dois assuntos que nós vemos bastante nas páginas da palavra de Deus. E o que seria graça e o que seria misericórdia? Muitas pessoas confundem. Então, se tiver com a caneta aí, anota aí para você não esquecer. Ou então você espera subir o vídeo para o canal. Mas o que seria misericórdia? Misericórdia é quando eu mereço algo. Eu mereço. Eu trabalhei por isso. Eu fiz para que eu recebesse isso e eu não recebo. Como exemplo, o juízo de Deus, a ira de Deus, a cruz, aquelas chibatadas, eu merecia, você merecia. E pela misericórdia de Deus não recebemos. Tudo isso caiu sobre Cristo Jesus. E o que é graça? Graça é um conceito próximo. É algo que eu não mereço e ainda assim eu recebo. Como exemplo, a salvação. Você não fez nada para merecer a salvação. Romanos 11, lá no final do capítulo 11, fala, olha, quem lhe deu primeiro alguma coisa para que fosse retribuído? Para que Deus retribuísse a essa pessoa. Misericórdia, então, eu fiz para merecer. Eu mereço, mas eu não recebo. Graça, eu não mereço, e eu recebo. Estar diante desse trono de graça, com confiança, não é com medo e não é com temor, é com confiança, é um motivo para nós buscarmos misericórdia pelas falhas do nosso passado, e graça para os momentos oportunos, para aquilo que vai acontecer no futuro, para os dias maus.
iniciei esse sermão perguntando: em quem confiaremos? Em quem depositaremos a nossa fé, a nossa esperança? Em tempos tão difíceis como os nossos, como lidar com tudo isso? Confiaremos em Cristo, grande sumo sacerdote. Confiaremos naquele que entende as nossas fraquezas e se compadece de nós. Confiaremos naquele que foi tentado e venceu todas as tentações sem pecar. Confiaremos em Cristo que possibilitou o acesso ao trono da graça de Deus com confiança e com convicção. Confiaremos naquele que foi e é instrumento de misericórdia e de graça de Deus. Cabe a nós lembrarmos, em tempos difíceis como esses, que Cristo está nos céus e intercede por nós. Pode parecer um pouco clichê, mas as outras pessoas talvez não vão te entender. As outras pessoas talvez não vão entender a sua dor, não vão entender o seu sofrimento. Isso é verídico. Talvez o seu marido não te entenda, talvez a sua esposa não te entenda, talvez os seus pais não te entendam. Essa é uma verdade. Talvez você vai chorar sozinho, talvez você vai sofrer sozinho. Todos aqueles amigos que estavam com você, vão te abandonar, vão desprezar a sua dor, vão menosprezar o seu sofrimento, vão dizer que não é nada. Mas lembre-se que Cristo não só conhece, mas como também enfrentou sofrimento, dor e desprezo. A nossa esperança e a nossa confiança não deve ser depositada em qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. A igreja cristã brasileira, ou melhor, vou me retratar, a igreja evangélica tem passado por um período de muita vergonha, porque nós compramos discursos políticos por aí. A gente começa a defender o político A, o político B. As pessoas gastam os seus tempos e as suas plataformas. Claro, cada um cuida da sua vida e cada um tem a sua vida. Mas hoje se fala muito mais de Lula, de Bolsonaro, de Dória, do que eles falaram, deixaram de falar. A igreja às vezes corrobora e apoia de olhos fechados, como se o nosso Messias fosse um político brasileiro. A igreja coloca a sua confiança e deposita a sua fé em homens que falham miseravelmente, assim como todos nós. Nós esperamos que o governo federal faça alguma coisa por nós. Nós esperamos que o governo estadual faça alguma coisa por nós. Nós esperamos que os deputados, por algum milagre divino, eles olhem para o povo e ajudem o povo. A gente espera que o Supremo olhe para o povo e julgue as causas do povo com justiça. A gente espera no dono da nossa empresa, a gente espera no nosso marido, a gente espera na nossa esposa, a gente coloca confiança até mesmo nos filhos. E é por causa disso que nos frustramos. E é por causa disso que nós somos envergonhados. Porque a nossa confiança está em um mundo de ponta cabeça. O mundo de Cristo, quando nós vemos lá as bem-aventuranças, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, algumas pessoas falam assim: esse é o reino de ponta cabeça. Tem até um livro. Mas a realidade é que o nosso mundo está de ponta cabeça. E a nossa fé está nele. No dinheiro. Você percebe que foi necessário vir um vírus maligno, uma pandemia, para colocar em xeque tantas coisas.
Aqueles que confiavam nos políticos veem que eles falham. Aqueles que confiavam no dinheiro veem que o dinheiro acabou. Aqueles que confiavam num sistema veem que o sistema não funciona. Até mesmo aqueles que confiavam nos apóstolos, eles não podem fazer nada. Talvez eles vão vender o feijão que vai te curar do corona. Talvez eles vão vender, sei lá, o azeite, o óleo ungido que eles compraram lá na prateleira do mercado e falar: isso vai te curar, isso vai te proteger. E eles são colocados em xeque, porque a nossa confiança estava no lugar errado, estava na pessoa errada. É Cristo que está diante de Deus e que nos representa e que intercede por nós. As coisas estão difíceis, saiba que Deus, Ele nunca vai olhar para você e vai falar: eu não entendi. O que foi que você falou? Eu não sei, não é a mesma vida, sabe? Eu estou distante, eu não entendo o que você está falando. Ele nunca fará isso. Pelo contrário, é no trono dEle, é diante do trono dEle, é nele que nós encontramos graça. Graça para os momentos oportunos. Em 2020 nós olhamos para 2021 e eu acho que quase todos falaram isso e pensaram: olha, se essa pandemia continuar do mesmo jeito em 2021, eu não vou aguentar. Já pensou isso? Fala a verdade. Se as coisas continuarem do jeito que estão, eu sei que eu vou ruir, eu sei que eu vou cair, eu sei que eu não vou aguentar, Alex. Nós pensamos isso. E não só com a pandemia, com os outros problemas. Alex, as coisas já estão feias, as coisas já estão difíceis. Se elas piorarem, eu não sei o que será de mim. Essa graça que nós adquirimos diante do trono de Deus é uma graça que nós recebemos em medida certa. O próprio Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo de número 34: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. É em 1 Coríntios 10, 13 que o apóstolo vai falar: olha, não sobreveio sobre vocês tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados acima daquilo que vocês podem suportar. A graça que nós recebemos é para os problemas de hoje. Eu sei que o futuro assusta. Eu sei que o amanhã pode ser muito difícil da gente imaginar. Mas nós temos um grande sumo sacerdote diante de Deus, que intercede por nós e que nos dá a sua graça para enfrentar tudo aquilo que nós estamos enfrentando nesse dia. Confie em Deus, se apegue a Ele, não sinta vergonha de expor a Ele os seus medos, as suas inseguranças, as suas fraquezas, os seus anseios. Quando eu estava terminando essa mensagem de meditar e de escrever, eu lembrei de uma música, que com certeza você não ouviu, porque foi uma música que eu compus na época que eu escrevi a música. E eu lembro que era de madrugada, minha esposa era minha namorada na época, ela me ligou que ela estava passando mal e ela precisava de um remédio da farmácia e ela não tinha na casa dela, não tinha como ela ir buscar. Eu saí de carro, fui buscar o remédio e levar para ela, na casa dela. E no meio do caminho eu comecei a cantar uma melodia e a letra veio junto. E no final das contas, quando eu terminei essa música, eu descobri que era uma canção de ninar, uma canção de dormir. E que antes dos meus filhos nascer, eu tinha escrito uma canção de dormir para eles. E quando eu estava terminando de meditar nessa mensagem, eu lembrei dessa música. Que o refrão diz assim, vocês vão me perdoar pela voz, é um pouco ruim, mas dizia alguma coisa assim: quando o escuro vier te assombrar, a luz de Cristo em seu coração brilhará. Ele te entende e essa noite se transformará em um novo dia.
Deus te vê, Ele te ouve e para sempre cuidará de você. Eu canto pro meu filho, às vezes, e é uma verdade. Deus nos vê, Ele nos ouve, e somente Ele pode cuidar de nós. Somente Ele pode cuidar do seu problema. Pode ser o mais grave que for, pode ser o mais pífio, o mais fácil. É Cristo que te conhece e se compadece das suas fraquezas. Confie no Senhor. Em tempos de escuridão, confie no Senhor. Por mais que seja difícil, confie no Senhor. Ele tem cuidado de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Graças a Deus. Se coloque de pé no seu lugar.